Olá, olá. Hoje eu quero conversar com vocês, quero fazer a gente pensar junto sobre um livro bem conhecido também, George Orwell, 1984. Como é um livro não apenas grande, né, mas é um livro que tem muito conteúdo, vamos direto, que eu quero destacar em especial um ponto. George Orwell escreveu 1984 em 1948. E aí algumas pessoas podem até achar que o Orwell ele é um visionário, não, ele é um homem do seu tempo que entendeu claramente o que ele viveu, né? A Primeira, a Segunda Guerra, o nazismo, o fascismo, o totalitarismo de uma maneira geral. Então, esse livro, ele é desenhado para falar sobre um Estado totalitário. Que Estado totalitário? Qualquer um. Qualquer um. Seja um Estado nazista, fascista, seja um Estado totalitário comunista, seja porque teocrático, né? Como a gente vê aí agora as igrejas neopentecostais querendo fazer em vários lugares, como o Talibã querendo fazer no Afeganistão, qualquer Estado totalitário. A história se encaixa. Esse aqui é mais um dos livros, dos raríssimos livros, que eu posso dizer que não precisa ser contextualizado no espaço, no tempo. Já emprestei o livro para pessoas que achou que eles estavam falando do fascismo, do nazismo alemão. Pessoas que leram e acharam que eles estavam falando da Revolução Soviética. Qualquer Estado totalitário. Por isso que ele não é preso, porque tem uma mensagem maior, tem valores maiores a serem passados. Então ele começa contando a história do protagonista, chamado Winston, que leva uma vida muito pacata, muito simples. Aí o narrador começa contando como é que a sua vida transcorre. Convive com os vizinhos, o local de trabalho, o seu trabalho, que só no final a gente vai entender a profundidade do trabalho dele, que nem ele mesmo sabia, a importância do trabalho dele, as relações de trabalho, né, entre os colegas de trabalho, e narra até um romance que ele tem às escondidas, e a gente vai entender por que foi às escondidas. Então, é uma narrativa, um romance muito fácil de ler, embora o conteúdo seja denso, né? Seja pesado, porque o pano de fundo, que é o contexto histórico, não é. Normalmente a gente bota o pano de fundo, mas não, nesse caso é o pano de frente. O pano de fundo é a vida dele, né? O principal é o contexto histórico, quer dizer, é o contexto político, social do Estado totalitário, qualquer que seja, tanto que ele divide o mapa de uma maneira diferente, porque ele não quer dizer, eu estou falando de A, B ou C, não, está falando de uma maneira geral. E aqui eu faço um pequeno parêntese, eu vou fazer um comentário com vocês depois desse livro aqui, do Lewis, que ele fala sobre escrever, né? Eu amo Lewis, mas eu acho que ele não entendeu a visão do autor. Em todo caso, deixa eu acabar de digerir ali e a gente conversa. Então ele começa a narrativa pela vida, pelo cotidiano do Winston. Enquanto ele vai contando essa rotina do Winston, a hora que ele acorda, aquela coisa bem simples, bem
basicona, ele descreve com detalhes, com requinte de detalhes, ele vai desenrolando o novelo do requinte de detalhes que implanta e desenvolve e mantém e sustenta um Estado totalitário, como eu te falei, de qualquer viés. Ele mostra como é que há uma necessidade de controle absoluto de corações e mentes. E eles trabalham minuciosamente, quer dizer, eles que eu digo, os estados totalitários, para isso. Primeira coisa é criar um inimigo fictício, mas que seja real para as pessoas. Então, é o grande irmão. O grande irmão. Quem é? O que ele quer? Ninguém sabe. Né? Agora, são comunistas. Tá, mas o que é comunista? O que propõe os comunistas? Porque é o Partido Comunista, não sei o quê. Não sei, vamos ver? Então, se cria tem uma frase um livro que diz assim: é importante que a gente aprenda a pensar e a reagir como eles querem para sobreviver. Eles inventam esse inimigo imaginário para manter o povo coeso toda vez que alguma coisa sai dos conformes, ou seja, o tempo todo. Toda hora que alguma coisa dá errado, eles... Não, isso aqui aconteceu por causa dele, por causa do grande irmão, por causa do inimigo, que ninguém sabe quem é, ninguém viu, mas aí fica todo mundo com ódio. É interessante que na rotina, acho isso bem ilustrativo, na rotina deles tem um momento, na hora do trabalho, que eles têm uma pausa para ir lá de frente de uma tela, onde a tela aparece falando mal a imagem, né, a pessoa que está na tela, falando mal do inimigo, e as pessoas têm que levantar, xingar, gritar. Quer dizer, então aquele momento é um momento não só de massificar na cabeça delas o inimigo, mas também de catarse. É um momento que elas podem explodir, já que não podem explodir mais nada. Então, a necessidade, eu botei aqui, a necessidade de controlar e vigiar as pessoas é tão profunda que elas são literalmente vigiadas 24 horas por dia. Vai mostrar isso no livro. As suas agendas, tudo é feito pelo Estado totalitário. A hora que vai acordar, a hora que vai dormir, o que vai comer, a hora de fazer ginástica, quer queira, quer não. O que você pode ler, o que você não pode ler, o que você pode ver de filme, o que você não pode ver, a hora que você vai ver, a hora da recreação, qual tipo de recreação, tudo é controlado. Então, até os gostos e os gestos, se por acaso ele fizer um gesto que alguém entenda como uma crítica, às vezes a pessoa pode estar com uma cara meio fechada, porque está se sentindo mal, porque está enjoada, né? Mas não, o livro potencializa, né? Para a gente poder entender bem o que é um Estado totalitário. Então, nem os gestos dele, Winston, e dele, o povo, podem ser espontâneos. Então, um dos objetivos do Estado totalitário é acabar com a tua espontaneidade, é roubar a tua alegria. Porque quando você está alegre, quando você está feliz, você é criativo, você tem prazer em fazer as coisas, então você desenvolve, você pensa. Isso chega a um ponto tal que eles regulam até a vida sexual das pessoas. As pessoas são criadas desde pequenininho, aí me faz lembrar realmente a juventude hitlerista,
Só que no sentido de controle, né? Mas a juventude hitlerista, a ideia era procriar ao máximo para botar mais gente pura no mundo. Aqui não, aqui o sexo só é permitido para a procriação. Então tem um controle. E a pessoa, na relação sexual, eu acho tudo isso muito simbólico, na própria relação sexual, que é vigiada, a pessoa não pode ter prazer. Quer dizer, o homem ejacula mecanicamente para fecundar, sabe? Não tem o prazer, não tem o gozo, não tem a satisfação, não tem alegria. Não, isso não pode haver. Vou ter aqui, a maior motivação é tirar a alegria, é tirar o estímulo de vida, tirar... E essa questão sexual é muito simbólica, né? Muito simbólica. Quando eu li o livro Fordlândia, que não está aqui, está emprestado, e eu vou trazer para vocês o comentário sobre Fordlândia, em muitos momentos eu lembrava de George Orwell. Ford é um americano do início do século passado, que teve toda uma iniciativa industrial baseada num estado totalitário da cabeça dele. E ele vem para o Brasil, é isso que o Fordlândia trata, que ele vem para o Brasil e tenta se encaixar aqui. Bom, já estou me adiantando aqui, mas deixa eu... Então, o George Orwell não é um visionário, e também não é um romântico que está criando uma história sem quê nem porquê. Ele viveu o tempo dele, ele era perceptivo, ele estava atento, ele estava... Então, óbvio que ele pensou, claro que ele não podia nem prever a chegada da televisão, mas muito menos como ela é hoje. E ele não podia prever exatamente o desenvolvimento técnico, eletrônico, mas ele sabia que isso ia acontecer. Então, em todos os lugares tem como se fosse uma TV tela plana, que fica ligado o tempo inteiro, passando o programa que você é obrigado a assistir e que te observa. Você não tem como fugir. Literalmente te observa. E isso me faz lembrar, por exemplo, que a gente está sendo observado por essa câmerazinha aqui. Está sendo pelo microfone. Experimenta. Outro dia eu estava conversando com alguém sobre querer comprar uma torradeira. No dia seguinte, quando eu abri o Google, me apareceu um monte de torradeira, promoção de propaganda. Não é a primeira vez. Como disse o técnico do meu computador, nós não estamos sozinhos. E não são ETs. Mas é preciso esse rigoroso controle social, e ele conseguiu antever que a tecnologia ia andar de acordo com isso. Com o quê? Com a necessidade de manter o controle das pessoas. As pessoas chegam em casa, a primeira coisa que fazem é ligar a televisão. Aí não gosta de ficar em silêncio. Por quê? Tem medo dos fantasmas? Aí liga a televisão, vai pro banheiro, vai arrumar comida, vai não sei o quê. Exatamente. É só isso com que o George Orwell não contou. Eu vou ter que fazer 2 vídeos para falar do Orwell. Ele não contou que a gente não ia ser obrigado a ficar com a televisão ligada. Não ia ficar obrigado a ficar com o controle tecnológico aqui. Você tem que ficar com essa pulseira aqui o tempo inteiro. Não. As pessoas compram a pulseira. As pessoas querem a pulseira.
As pessoas compram televisão para cada cômodo da casa. Tem gente que tem televisão no banheiro. E tem televisões mais modernas que a minha que tem a câmerazinha igual o celular. E essa câmerazinha tá de olho em você, meu amigo. Né? Tem aí o Snowden, tem aí um monte de coisa que comprova isso. Então, eu vou parar por aqui, porque já está um pouco longo. Mas porque eu quero entrar destacar um ponto em especial. Então, só a ênfase aqui para terminar é o seguinte: o totalitarismo, ele pode ser em qualquer situação. Um Estado totalitário, um Estado-nação, e em pequenos grupos. A gente pode ver isso em grupos universitários, em grupos familiares, em relacionamentos, tanto faz ser relacionamentos de amizade, como relacionamentos afetivos, casamento, namoro, seja o que for. Igrejas, as pessoas têm que andar. Eu mesma já frequentei uma igreja que a gente tinha que andar ali sabe? Eu falei, peraí, né? Recém-convertida, comecei a ler a Bíblia e eu falei, isso não tem respaldo bíblico, isso é doideira desses caras, eu não vou entrar nessa, porque eles queriam controle, cada vez iam cercando, fechando, mas o controle era uma coisa obsessiva. Você quer conhecer uma pessoa, dá poder a ela. E mais, quando a pessoa acha que tem poder e não tem, né? Então, esse estado totalitário, ele pode se apresentar em várias situações, em vários locais. E hoje a gente está vendo isso no Brasil de uma maneira muito peculiar, que eu não vou tratar. Eu quero tratar da leitura. E na próxima mensagem, no próximo vídeo que eu vou gravar agora, eu vou destacar um ponto que eu acho essencial na leitura. Muito atual, muito presente. No mais, beijos no coração e boa leitura.